Apóstola Vera, te amo, minha linda, vem cá. Vamos abençoar? Gente, segura aí na cadeira, hein? Vocês se segura, eu vou falar logo. A gente não sabe como é que vai encerrar isso aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todo o bem, Senhor, derramado sobre nós. Já estamos vivendo esse jubileu com muitas alegrias no coração. Oh, meu Pai, é muita gratidão nos nossos corações. Obrigada por cada menina que está aqui, Pai. Cada menina dos seus olhos, Pai. Cada princesa, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esta princesa que está aqui também para nos ministrar, Senhor. Que a tua graça, o teu poder, a tua unção venha sobre a apóstola Vera, Pai. Em nome de Jesus, nós a abençoamos. Em nome de Jesus. Recebe o nosso mimo. E o Pix Beijo fica com a Bá. Deus abençoe. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Hoje eu estou chique, eu não vou gritar, porque eu estou rouca, né? Então eu vou ser uma mocinha comportada, né? Não vou gritar, prometo, acredite quem quiser. É verdade? Deixa eu contar uns segredinhos para vocês, né? Então, o meu marido estava na reunião da AMAI, na terça-feira, aí ele falou assim: Verinha, a careca do apóstolo estava brilhando tanto, por que a minha careca não brilha assim? Porque sou eu que raspo o cabelo dele na hora de ir pro culto. Verinha, raspa aqui minha cabeça. Eu só raspo com a máquina, gente. Eu não passo navalha, eu não passo olhinho. Aí ele falou: a cabeça do apóstolo está brilhando demais. Eu quero a minha cabeça brilhando também. E a gente vive assim, sabe? Rindo. Não passou olhinho? Ah, tá. E aí, hoje de manhã, eu falei assim: amor, por que será que me botam nessa sinuca? Eu tenho que fechar o congresso. Tanta menina nova, bonita, cheia de vigor. Lá vou eu. Aí eu estava rindo com as meninas. Qualquer ano desse eu vou fechar o congresso subindo de bengalinha. Porque é maravilhoso essa confiança que Deus tem na gente, né? E aí hoje de manhã eu estava me medicando lá por causa dessa gripe, não é Covid, fiquem tranquilas. Eu estou de máscara justamente para respeitar, né? A hora que a gente dá um espirro, uma tosse, né? E eu estava de manhã pensando nisso e falando que privilégio que Deus me dá. E é tão interessante que eu falei: Senhor, é tão esse tema, né? Que tem um texto, não é? E que eu sei que todo mundo vai ler o texto, não é verdade? E eu falei: e lá vou eu. E o Senhor falou para mim: mas eu te falo coisa nova. Mas eu tenho uma novidade para você. Pensa numa pessoa Zé doidinha querendo saber da novidade. Eu falei: então o senhor me fala rapidinho essa novidade para eu botar no meu papel. E aí é interessante que eu não sei se vocês lembram ou sabem, eu estou no meu ano sabático. Entendeu? E daí não era para eu fazer absolutamente nada, é verdade? Só que esse ano tem sido o ano que mais eu tenho ministrado. É muito interessante, que ano sabático é doidinho, né?
Mas nos intervalos, eu tenho viajado muito. A gente foi a Maragogi, a gente foi a Gramado recentemente. E lá de Gramado, na hora que eu estava num lago lindo, maravilhoso, Daniel falou assim, faz uma chamadinha para as mulheres. E aí eu fiz uma chamadinha, um vídeo pequenininho, desse lago lá em Gramado. E aí é tão interessante que o texto que veio na minha mente, o texto que eu abri rapidamente no celular, lá no lago, foi Levítico 25:12. E foi o texto que eu li, né? E esse texto foi citado aqui. Mas olha o que mais uma vez a gente vai ler para encerrar esse congresso. Porque é jubileu, santo será para todos vós. Presta atenção, a novidade do campo comereis. E aí eu citei isso, novidade. Quem é que não gosta de novidade, né? E aí, gente, o Espírito Santo começou a falar comigo. E como a minha família é toda de músico, eu ouço muitas coisas de músico, né? Músico internacional, muita coisa de professores de música. Eu ouço, sem querer, eu ouço. Eu estou lá, Daniel está assistindo os vídeos, eu ouço. Eu vejo, né? E essa semana Daniel estava ouvindo um vídeo de um podcast lá de uns músicos falando das músicas antigas que nós cantávamos nas igrejas. E eles começaram a falar que cada pessoa tem um timbre. Cada pessoa tem um tambor que bate dentro dela. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Só que cada um é um timbre. Quando a gente vai lá na maternidade fazer a ultrassom, que a gente ouve, cada som daquele tem um timbre, que é único, que foi dado por Deus. Presta atenção nisso. E eu estava ouvindo aquela conversa dos músicos, e o Espírito Santo falou comigo, é isso. Jubileu é alegria. Jubileu é dança. Jubileu é festa. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso, Senhor? E ele disse, facinho, facinho, molinho, molinho. Miriam. E eu falei, entendi. Mas todo mundo já falou de Miriam nessa vida. Ele disse, você vai falar de novo. E você vai de novo falar da novidade que há. E a gente sabe, o meu marido venceu o câncer com louvor e adoração. Foi com cântico. Foi a gente cantando de madrugada. A nossa casa nunca teve tanto louvor e tanta adoração no período que meu marido estava enfrentando o câncer. E se a gente venceu algo tão difícil, por que nós não vamos romper jubileu com adoração e com cântico e com dança e com brado de júbilo? Amém? Essa é a novidade que Deus tem para nós. Algo novo que a gente não está acostumado a fazer. E Ele me deu esse texto, simples, pequeno, que nós já ouvimos muitas vezes, que a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, está lá em Êxodo 15, 20 e 21, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam dizia para elas, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Isso aqui nada mais é do que um cântico de gratidão. É isso que Ele está falando para você. Você vai sair daqui dessa conferência
E todo mundo sabe que conferência é para conferir. E não é conferir quem está aqui em cima, é conferir você que está aí embaixo, que tem um tum-tum, um tum-tum, um tum-tum batendo aí, que Deus te deu e que ainda não parou, e que se não parou é para você prosseguir. Aí hoje de manhã eu falei assim: amor, olha só, lá vou eu com essa tosse, com essa garganta. Por que será? Ele olhou para mim e falou assim: minha filha, poucas têm 61 anos e poucas têm a experiência que você tem. Então, é tu mesmo, vai nessa força. Eu falei: amém, ele é tão delicado, é tão gentil. E eu entendi que enquanto eu tiver um timbre, um tum-tum batendo aqui dentro, eu preciso caminhar nessa cadência. Eu preciso caminhar nessa força. Eu preciso caminhar. Não importa o que está acontecendo, não importa a intempérie, eu preciso caminhar nessa batida. Ele ainda não voltou, está para voltar. E eu preciso me alinhar. Isso é jubileu. E uma das pautas é alegria. Diga alegria. É isso que Miriam mostrou, nada mais do que isso. Presta atenção, irmãos, destruídos estão todos os nossos inimigos, caídos por terra, esmagados pelo Senhor. Isso é Romanos 16, 20. Você pode repetir comigo? Diga: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do nosso pé. Então bate esse pé no chão e diga mais uma vez: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Isso é viver o jubileu. Como vocês veem, eu não grito. Vamos viver o jubileu, porque isso é viver o jubileu. Dançar como Miriam dançou, coração cheio de gratidão. Por isso, pela primeira vez, Miriam é citada como a primeira profetisa. Se ninguém te chamou de profetisa, você vai profetizar dentro da tua casa. Nenhuma palavra que você recebeu nesse lugar vai cair por terra ou no esquecimento. Ela vai frutificar dentro de você e vai dar muitos frutos. Como Miriam, você vai profetizar dentro da tua casa. Como a gente se identifica com Miriam e como a gente pode aprender com ela? Preste atenção nessa historinha que você também já ouviu. Quantas aqui foram professoras de ministério infantil? Cadê as tias? Cadê as tias? Eis aqui a tia. Eita glória! Eu falo muito para as pastorinhas. Deus treina você com as ovelhinhas. Porque se você conseguir superar, se você conseguir conduzir a tribo pequenininha ao amor do Senhor, você vai conduzir muitas almas ao aprisco, amém? Eu também comecei assim, conduzindo criancinhas ao amor do Senhor. E é tão interessante que eu sempre fui muito criativa, né? E aí um retiro que a gente teve, que a gente fez um retiro, e fez o mesmo retiro, no mesmo formato, para as crianças, acontecendo no mesmo momento. E aí, irmãs, me chamaram para ministrar as crianças. Tudo tem um tempo nessa terra, não é verdade? Quando eu olhei aquela criançada, zoando, eu olhei, a tia ficou com o olho arregalado. Eu falei: capeta, você bate em retirada agora. Você tira os tampão do ouvido dessas crianças agora.
toda a inquietação vai embora. Aí as crianças... Aí a tia falou, que didática, não é? Eu falei, verdade. Eu falei, depois dos 60 não tem mais didática não, minha filha. Vai no grito mesmo. Toda professora é preparada para esse momento. E vejam como Deus trabalha no coração das crianças. E como o inferno está investindo tão pesado nessa geração. Por isso, irmãs, você é uma profetisa. Como Miriam foi chamada pela primeira vez a uma mulher profetisa. Coloca o teu nome agora aí. Eu vou contar até 3 e você vai falar. Vera, profetiza, ok? Você vai falar o teu nome, tá bom? Vamos lá? Mas fala com garra. Porque você vai chegar com essa autoridade dentro da tua casa. Para profetizar para essa geração. Para essa aqui, ó. É para essa geração que você vai profetizar, amém? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Aleluia! Toma posse dessa palavra. Você recebeu esse tanto de palavra, conferiu tudo. Agora você vai botar em prática como uma profeta do Senhor. Amém? Palavras não são para a gente reter, engolir, guardar aqui não. Não. Palavra é para a gente, olha, crescer, multiplicar, abençoar, fazer frutificar. Isso é jubileu, irmãs. Vamos lá ler Êxodo 2, somente do 1 ao 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cestinho de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Diga, a irmã do menino ficou de longe para observar o que havia sucedido. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cestinho do carriçal, enviou a sua criada e pegou. Abrindo, viu a criança e o menino estava chorando. Ela teve compaixão dele e disse, esse é um menino dos hebreus. Então, diga, a sua irmã disse a filha de Faraó, você quer que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama de leite e crie essa criança? E a filha de Faraó rapidamente disse, vai. E ela saiu e chamou a mãe do menino. Joquebede, você não vai morrer. Essa aí mesmo, é essa Joquebede. Ela foi, chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha do Faraó, vai, leva esse menino, toma conta dele, e eu ainda vou te pagar um dinheirinho, para que você crie dele. Joquebede pegou o menino, levou para casa e foi criar o filho, ganhando ainda para que ele comesse, bebesse, fosse bem alimentado e vestido. Sendo o menino já grande, ela o trouxe de volta à filha do Faraó, do qual passou ele a ser filho dela. E ela, a filha de Faraó, colocou o nome dele de Moisés e disse, porque das águas eu o tirei. A gente conhece essa história desde criança, lá no departamento infantil da igreja, não é verdade?
A gente está careca de conhecer essa história. Só que essa história tem umas características incríveis dessa menininha que se chamava Miriam, que nós precisamos ter como profetisas. Miriam foi chamada a primeira vez profetisa porque ela pegou um tamborim e começou a glorificar e a agradecer. Olha a unção de alegria do jubileu. Mas ela passou por esse processo e foi aprovada. Então, olha a primeira característica de uma menininha. Diga, protetora. Protetora. Você é uma profetisa protetora. Quando o libertador de Israel nasceu, uma ordem foi dada por Faraó. Quem sabe? Mata todos os... Mata os guri. Aí a mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses, presta atenção. E não podendo esconder mais, porque o menino já estava crescendo, ela betumou aquele cestinho de palha, vedou todo ele. Tudo isso a gente já sabe, essa história. A gente já até fez uma maquetinha, já botou um bonequinho lá dentro. Sem entender que isso é algo profético. Ela betumou o cesto, ela vedou com piche, e bem vedado, colocou no meio dos juncos na beira do rio. Como uma mulher adulta chamaria atenção andando na beira do rio, a menininha ficou ali na beira do rio, só acompanhando que rumo teria aquele cestinho. Presta atenção. Tudo isso porque as crianças costumavam brincar na beira do rio. E a menina continuou a seguir. Olha que menina. Ela continuou a seguir o cestinho para proteger o libertador de Israel, caso algo acontecesse com ele. Como é que a gente tem protegido a nossa família? Como nós temos protegido os nossos pequenininhos. Você já percebeu que não dá mais para falar com criança assim? Porque ele vai olhar para você e vai falar, retardada. A minha avó é retardada. Né? Outro dia eu estava falando com Samuel, ô meu amor, por que você cresceu? Aí ele olhou para mim e falou assim, porque eu sou homem. Aí eu falei, meu Deus, menino fez 4 anos. Aí eu falei, ô Jesus amado. Mas é assim, não podemos mais falar com criança como a gente fazia antigamente. Hoje a gente precisa falar com eles a mesma linguagem que eles têm ouvido e que tem contaminado o templo do Senhor, os libertadores desse tempo que nós estamos vivendo. Presta atenção, o que Deus está te preparando para você chegar na tua casa como profetisa Miriam, amém? Como profetisa, presta atenção, ela protegeu aquele libertador. E como ela protegeu, nós precisamos proteger a nossa casa, a nossa família, mas principalmente o nosso coração. Eu não sei como é que você saiu da tua casa lá da Bahia ontem e chegou aqui. Eu não sei que expectativa você tem de chegar na tua casa de novo, mas você vai chegar como profetisa do Senhor. Você não vai chegar como você saiu. Você vai chegar como uma mulher que está vivendo o jubileu. Há 10 dias nós estamos vivendo o jubileu. Por isso a gente precisa estar vigilante, ser protetoras como Miriam. E agora você vai profetizar a primeira palavra sobre a tua vida, amém? Diga, eu sou a protetora que Deus levantou. Amém? Você é a protetora que Deus levantou na tua casa. Você é a protetora que Deus levantou na tua igreja. Você é essa mulher
que Deus levantou para profetizar. Proteja, seja vigilante, guarda o teu coração, proteja a sua família, sempre atenta em oração, clamor, súplica. Se você chegar lá em casa, você vai se assustar. Se assustar. É óleo para todo lado. Tô nem aí para as paredes pintadas, taco óleo mesmo, taco nas portas. Não tenho vergonha. Eu vou lá fora, eu vou na calçada. Capeta, aqui você não entra. Está delimitado esse terreno. Irmãs, se você ficar como criança, demônio, ele vai falar retardada. Presta atenção, irmãs, nós estamos lidando com principados, com potestades. Nós precisamos entender, a palavra tem poder que sai da nossa boca. Delimita terreno. Arrumaram lá um batuque, um centro de macumba próximo da igreja. Eu já chamei o pastor Cláudio, falei, tu me pega óleo, tu taca óleo nesse quarteirão. Estava dormindo eu um domingo à tarde lá, um dia desse, descansando do meu ano sabático. E aí, eu tive um sonho, que eu estava sentada no meu cantinho na igreja, com a cabeça baixa, arrumando alguma coisa, e Daniel estava no púlpito e ele gritou, Verinha! E eu levantei a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, tinha um baita de um homem todo de preto do meu lado. E eu olhei, joguei a bolsa para o lado, me levantei e comecei a citar a palavra. Eis que o diabo, fugirá de vós. E fui. E o diabo que os enganava foi lançado do lado de fogo e enxofre. Onde está a besta e falta o profeta. E de dia e de noite será atormentado para todo sempre. Bate em retirada. E aquele homem foi. E saiu correndo. Eu te odeio. Pensa que eu fiquei lá? Eu fui atrás dele. Fui atrás dele até a esquina e vi aonde ele entrou. E ele entrou no justo lugar do batuque. E eu falei com as profetas da igreja, profeta Rayane que está lá atrás, pastora Carol que está lá atrás. Eu falei, vigiem, porque essa é a intenção dele entrar aqui. Ele já está derrotado. E sabe aonde ele queria entrar? Na salinha das crianças. Preste atenção. Vamos vigiar. Diga, eu sou a protetora que Deus levantou. Diga, isso é jubileu. Amém? Minha irmã, vamos viver o jubileu. E as calças caindo. Uma irmã foi tão gentil comigo, falou assim, você emagreceu. Eu falei, que beleza. Muito obrigada, ainda não vi isso não, mas amém. É porque eu não me pesei, então eu nem sei, né? A gente pensa que jubileu é deitar na rede, tomar uma água de coco, esperar o coco cair na nossa cabeça. Isso é jubileu. Não! Jubileu é tomado à força. Jubileu é algo que Deus já nos garantiu. É nosso, mas eu preciso tomar posse. Eu preciso viver, senão vai ser uma coisa só de balela. A gente não vai, na prática, experimentar o jubileu. Diga, a menina era sábia. Diga, sábia. Aquela menina ali, na beira do rio, onde ficavam todas as crianças, a filha de Faraó, que estava se banhando no rio, viu o cestinho e ela, e ela ali, e ela ali. Quando mandou a criada pegar, ela se aproximou, viu que era uma criança estava chorando, sabia que era um menino hebreu, ela sabia, só que ela teve compaixão daquele menino. E aí, a menininha, diga, a menininha Miriam, estava brincando na beira do rio, falou, ei,
Ei, você quer que eu chame uma hebreia para amamentar um menininho e cuidar dele? Diga sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus sobre a nossa vida, para vivermos o jubileu. A filha de Faraó aceitou rapidão a sugestão. Miriam chamou a mãe dela, Joquebede, chamou para cuidar daquele menininho, ganhar um dinheirinho. Olha quanta sabedoria dessa guriazinha. Diga, eu quero essa sabedoria para mim. Então profetiza aí para a tua vida. Sou sábia para o bem, para livrar, libertar e cuidar. Amém? Esteja atenta, minha irmã. Aquela guriazinha não estava na beira do rio. Não! Ela estava atenta. Ela estava ligada, ela estava sintonizada, ela estava na hora certa, no lugar certo. É esse posicionamento de uma mulher que vive o jubileu. Esse é o posicionamento. Não importa que idade você tenha, não importa. Esse é o posicionamento de uma mulher que vive o jubileu. Ela é uma mulher sábia, ela sabe se posicionar no lugar certo, na hora certa. Por isso Deus está te dando sabedoria, porque mulheres sábias edificam, como a mulher de Provérbios 14, jamais caem na tolice, elas são sábias e edificam. Diga amém, eu tomo posse da sabedoria. Visionária, diga visionária. Aquela menininha de visão espiritual. Presta atenção, gente. Levou o irmão para ser criado pela própria mãe. Presta atenção. Depois de grande, quando ela foi entregar a filha de Faraó, que deu esse nome, Moisés, né? Tirado das águas e tal e tal. Depois dessa época, Miriam não tinha mais contato com o irmão. Presta atenção. Ele foi levado para ser conduzido, ensinado a uma cultura elevada da época. Esse foi o preparo de Moisés para cumprir a futura missão dele de libertador. Miriam talvez não tivesse noção do que ela estava fazendo naquela hora. Mas ela, direcionada pelo Espírito, teve a visão aguçada. Profetiza mais uma vez sobre a tua vida. Sou visionária em Cristo. Não sigo só pelo que vejo, mas eu me movo pelo que creio. Isso é jubileu. Amém? Eu vejo com os olhos da fé, eu sou visionária, eu tenho visão espiritual, eu vivo pela fé. Cutuca a irmã que está do seu lado, diga, mulher sábia, mulher visionária, viva pela fé. Amém? E Miriam era motivadora. Preste atenção. Miriam era uma mulher motivadora, diga motivadora. Depois desse tempo afastada pelo irmão, quando o irmão estava sendo preparado para ser libertador, Miriam já era líder das mulheres. Em toda a história de Moisés, você pode ler, o nome dela não é citado. Somente Moisés e Arão são citados. Miriam significa senhora soberana e rebelião. Você já imaginou como essa mulher deve ter lutado contra esse significado do seu nome? Preste atenção nisso. Ela foi usada para o resgate do libertador, porém o seu nome só foi citado após a passagem do mar e a vitória sobre os egípcios. Antes disso, eles falavam, é uma menina. Você pode procurar.
Eles não citavam o nome dela. Presta atenção, entra nessa realidade aqui. As mulheres, na saída do Egito, elas carregavam seus filhos nas costas, carregavam objetos pessoais de higiene para cozinhar alimentos e alimentos, massas sem fermento, para preparar rapidamente um pão. Tudo isso elas carregavam em sacolas, trouxas, mochilas. Presta atenção, irmãs. Se reporta aquele tempo. Não foi fácil a travessia. Não foi fácil a travessia do mar, sabendo que um exército estava vindo atrás para matar elas. Sabe o que Miriam fazia? Ela motivava as mulheres. Miriam era motivadora. Ela estava ali motivando aquelas mulheres. Ela animava aquelas mulheres a seguir cantando. Tanto é que ela sabia onde estava o tamborim. Gente, você está fugindo de um monte de soldado. Você está indo para a libertação, que isso também é jubileu. Aonde que você vai lembrar de um tamborim se não é um instrumento que você usa o tempo inteiro para adorar o Senhor? Se eu falar aí, alguém tem um pandeiro na bolsa? Ninguém, porque esse não é o nosso costume, adorar o Senhor com instrumento. Entendem? Miriam sabia, no meio daquilo tudo que estava carregando, uma trouxa, não sei o quê, um menino nas costas, ela sabia onde estava o tamborim, porque era instrumento que ela motivava as outras mulheres. Ela animava as mulheres, bora cantar, mulherada, está chegando a nossa vitória. E ela pegava o tamborim e todas as mulheres seguiram com tamborins e com dança, porque Miriam motivava elas a cantar. Lembra do verso que nós lemos? Cantem, mulheres, vamos lá, vamos cantar ao Senhor, porque Ele derrubou os cavalos e os cavaleiros, e nós saímos do outro lado mais que vencedoras. Diga, sou motivadora. Forte, mulherada, porque sou grata ao Senhor. E motivo de gratidão eu tenho todo dia. Você pode dizer amém? Porque isso é jubileu. Amém? Semana passada eu disse para uma jovem casada, recém-casada: a vida não é fácil não, né, pastora? Não sabia não, porque eu aperto a pasta de dente assim, mas ele aperta no meio. Pensa eu, uma mulher de 61 anos, olhando para aquela criatura doida para voar no pescoço dela e falando, vai virar gente. E eu, com cara de paisagem, olhando. Eu falei assim, querida, você quer viver um tempo novo na tua vida? E você quer que o teu casamento dure 37 anos como o meu? Começa a glorificar o Senhor, porque você tem pasta de dente. Porque aqueles meninos que andam lá na África não tem pasta de dente, não tem nada, e já acorda sapateando e glorificando a Deus. Então para de reclamar, deixa a criatura abominável apertar a pasta de dente onde ele quiser. Agradeça ao Senhor, porque tu tem um marido e tem um monte de encalhada querendo um marido. Gratidão é jubileu. Preste atenção, irmãs. Nós precisamos ser essas mulheres motivadoras. Cutuca essa belezura que está do seu lado e diga, motivadora, acorda.
Mas a história de Miriam não termina em Êxodo 15. Em Números 12, presta atenção, mulherada, presta atenção. Em Números 12, Miriam e Arão começam a falar mal de Moisés. Ai, por que ele casou com uma mulher cusita? Por que ele casou com essa etíope? Ele não podia ter casado com uma mulher, ele tinha que casar com uma hebreia. E muitos falam que é porque ela era negra. Não era porque ela era negra, nada. Era porque ela é etíope e eles queriam que ela se casasse com uma hebreia. Presta atenção, gente. E começaram aquela sedição contra Moisés por causa dessa mulher. Por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só fala com ele? Por que ele não fala através de nós? E o Senhor, furioso, disse: raça de rebelde, se encontra comigo agora, fora da tenda, que eu vou falar com vocês. Seus raça de víbora. Presta atenção, gente, que coisa horrível. Que coisa terrível é a gente entristecer o coração de Deus e Ele ter que corrigir a gente do modo como Ele corrigiu Miriam. Aí ele por que Arão também não ficou leproso? Porque a fofoqueira, a que usou a língua para jogar um irmão contra outro, foi Miriam, gente. Por isso que ela ficou leprosa. Diga: eu vou usar minha língua com sabedoria. Sim, minha irmã. Quando eu disse para essa menina da pasta de dente, eu disse para ela: minha filha, começa a olhar para a tua casa com gratidão. Você vai ver até um móvel usado que você ganhou. Você vai ver aquele móvel restaurado e lindo. E vai ser a hora de você ganhar um novo. Para de reclamar, minha irmã. Começa a adorar. E qual foi a consequência? Qual foi a consequência de Miriam? Miriam ficou leprosa. Quem sabe por quanto tempo? Miriam ficou leprosa por 7 dias. Por causa de inveja, por fazer essa sedição entre o irmão. E Arão ficou com tanto dó porque ela ficou leprosa, que foi pedir a Moisés: Moisés, fala com o Senhor. Coitada da maninha. Maninha chega a estar fedendo lá fora. Como Deus honrava Moisés e a fidelidade de Moisés. Ele ouviu a oração de Moisés, mas disse: ela tem que ficar 7 dias fora do arraial para se arrepender e se purificar. Arrependimento e purificação, diga: isso é jubileu. É isso que você está conferindo aqui. Arrependimento, para que você viva o jubileu. Você precisa se arrepender. Você precisa estar purificada. Deus corrigiu, confrontou e deu a ela mais uma oportunidade de voltar e se submeter ao seu irmão Moisés sem questionar. Diga para a irmãzinha linda, que usa a língua só para agradecer ao Senhor. Diga para ela: tua história não acaba com vergonha. Isso é jubileu. Tua história não acaba com vergonha, como a história de Miriam não acabou com vergonha. Deus hoje está levantando mulheres protetoras, sábias, visionárias, motivadoras. Todas nós necessitamos de correção e confronto, sim. E Deus usa um careca que quer uma careca brilhante, como a do apóstolo, para te corrigir. Semana passada eu estava dentro do carro. E Daniel falou assim: Verinha, eu não quero que você fale mais sobre esse assunto. Aí eu falei: que engraçado, eu não falei nada disso. Que hora que eu falei? Aí fiquei eu matutando. E ele falou: entendeu, Verinha? Eu não quero mais que você fale. Aí eu falei: entendi, amor. Aí ele falou: é assim que eu quero que você me responda. Eu não quero justificativa. Eu quero, entendeu? Entendeu?
E pronto. Aí eu falei, sim, senhor, sim, senhor. Entendi. Mas aqui dentro, eu falei, engraçado. Eu não falei nada disso. Subi as escadas da chácara, carregando aquelas sacolas. Falei, engraçado. Eu não falei nada disso. Aí abri a porta, botei as sacolas lá. Quando eu botei as sacolas, que eu fui para o meu quarto, o Espírito Santo falou, para de rebelião. E ouve o que ele está falando. Aí eu falei assim, caramba, senhor, eu tenho 61 anos, sou rebelde não. Ele falou, dobra o teu joelho, ora e se arrepende. Você é rebelde sim. Na hora, irmãos, mas eu chorei tanto do lado daquela cama, porque eu estava me achando que eu não era rebelde. Eu estava me achando, eu falei, gente, depois dos 60 anos você é perdoado de todos os pecados do mundo. E eu falei, é não, porque eu questionei dentro do meu coração. Eu não falei para ele, mas que hora que tu viu? Que hora que tu... Eu não falei, eu não fui rixosa. Mas aqui dentro do meu coração eu falei assim, caramba, por que... Essas coisas de mulher, entendeu? E na hora, o Espírito Santo me corrigiu. Só obedece, porque ele está vendo lá na frente e você não. Eu me arrependi na hora, gente. Dobrei meu joelho, botei um louvor, virei crente na hora. Dobrei meu joelho e falei, Jesus, pelo amor de Deus, o Senhor está voltando. Eu não quero ficar leprosa 7 dias, Senhor, por favor. Rapidamente voltei. Irmãs, quantas vezes nós precisarmos ouvir, corrigir a nossa rota e nos alinhar ao propósito de Deus, nós estejamos dispostas e prontas, porque isso é jubileu, amém? Deus cuidando, Deus confrontando, para que a gente viva um novo tempo. Para viver o jubileu, a gente necessita lutar contra a nossa carne, a nossa rebelião, o nosso eu, para poder viver o melhor de Deus no jubileu. Você pode dizer amém? A gente sai de mais uma conferência, mais um congresso, de mais... Confere de cá, confere de lá, confere aqui, confere lá. Mas como é que a gente vai chegar na nossa casa e se deparar com a realidade que está esperando a gente dentro da nossa casa? Como é que a gente vai chegar na nossa igreja e se deparar com a realidade da nossa igreja? Lembra da Giamara falando aqui? Quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, que a gente foi para uma igreja, e aí os meninos, todos dois já músicos, nós saímos de São Paulo, e aí a gente sentou lá na igreja, e o irmão do louvor, vamos irmãos, aí dava problema. Pensa nos meninos sentados na frente. Ô pai, nós não vamos ficar aqui não, né pai? Ô pai, quebra o nosso galho. Ô pai, Daniel falou, é aqui que precisam da gente. É aqui que precisam da gente. Tá vendo aquela bateria requenguela? Você vai pegar a tua novinha lá e vai botar no lugar daquela. Tá vendo aquele tecladinho? Tu vai botar ali em cima também. Vamos comprar um microfone novo e vamos nós fazer o louvor. E eu falei, espero que eles não contem comigo. Ele só olhou para minha cara e falou assim, não fala nada, porque você vai cantar. Olha. Preste atenção, irmãs. Preste atenção. Deus não nos eleva de nível e nos leva a viver o jubileu em terreno fácil. Ele nos coloca em terrenos áridos. Ele nos coloca em terras secas, para que a gente floresça e viva o jubileu frutificando em terra seca. Eita glória! Tem gente que não ficou animada com isso não. Tem gente que não ficou animada não. Onde estão as protetoras?
Onde estão as sábias, as visionárias, as motivadoras que Deus vai usar? Nós vamos viver o jubileu, enchendo o nosso coração de gratidão, porque jubileu é gratidão, com cânticos espirituais, dançando, salmodiando na presença de Deus. Hoje eu ia trazer um tamborim que o Felipe tem de Israel, e como eu estava muito cansada, eu precisava fazer nebulização antes de vir, eu não tive tempo de buscar o tamborim, porque eu queria fazer um ato profético com esse tamborim aqui, né? As profetisas do Senhor que vivem o jubileu, como a Giamara falou, é assim que você vai entrar dentro da tua casa. Você vai entrar dentro da tua casa salmodiando, profetizando, dançando, cantando. É o que a gente leu lá em Romanos 16:20. Você vai começar a profetizar, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e a graça de nosso Senhor Jesus vai encher todo esse ambiente. Sabe o que é isso, irmãs? É viver o jubileu. Eu tenho vivido dias de profetizar o jubileu, de tomar posse do jubileu e de viver o jubileu. E ainda que eu não veja, eu tenho profetizado o jubileu na vida de muitas famílias. Na minha casa, eu tenho profetizado. Nós tomamos posse das promessas do jubileu.